Olá pessoal, paz e bem a todos. Vamos dar continuidade falando um pouquinho agora dos escritores, os representantes do pré-modernismo no Brasil. Um período que tem o seu marco inicial em 1902 e vai até 1922 com o evento da Semana da Arte Moderna. Vamos falar hoje do poeta. Nós vamos deixar os autores que escreveu prosa para outro momento. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em 1884 em Engenho Pau d'Arco, na Paraíba, e morreu com 30 anos em 1914 na cidade mineira de Leopoldina. Sua única obra, Eu, publicada em 1912, chocou a crítica e os leitores pela agressividade do vocabulário e também pela visão dramática e angustiante da matéria, da vida e do cosmos. Augusto dos Anjos crivou a sua poesia com caráter sincrético. Então a sua poesia vem crivada de características de várias escolas literárias, que perpassa desde o romantismo. Então vai lá, romantismo, naturalismo, realismo, parnasianismo, ele entra no pós-moderno, realista, e por causa desse sincretismo, a poesia dele não se encaixava nem no romântico, nem no parnasiano, nem no realismo, então preferiram encaixar sua poesia lá no pré-modernismo, por causa desse sincretismo literário, por causa das características que estavam muito misturadas. A linguagem era bastante baseada em termos científicos, mas também apresentava termos considerados baixos para a época na poesia. A poesia tinha que trazer algo de belo, algo muito poético, algo lírico. E ele trazia uns termos meio que não eram muito convenientes para a poesia da época. Era verme, escarro, putrefação, podridão. Então, não combinava com a linguagem da poesia. Então, ele foi incorporando essas impurezas da vida e também a linguagem do cotidiano, trazendo o cotidiano para dentro da poesia, e foi isso que antecipou o modernismo, porque depois tudo isso vai se solidificar lá no modernismo. Então veja que, embora ele tenha um pé lá no romantismo, lá atrás, mais ou menos meado do século XIX, no romantismo, ele vem carregando e chega até ser pré-moderno, mas ele não se desfaz da estética formal do parnasianismo, que seria escrever poemas, sobretudo sonetos, né? Ele escreveu muitos sonetos, 14 versos, e com muitas rimas, com as rimas muito bem trabalhadas e com a metrificação decassílabo. Esse vocabulário não tradicional provoca mal-estar na crítica da época. Ele vai trabalhar com temas inquietantes, prostituição, falsidade, morte. Ele vai falar dessas substâncias químicas que compõem o corpo e essa decomposição dos corpos, a decrepitude dos cadáveres, etc. Então, para finalizar, para sintetizar, a obra toda dele é marcada por uma visão materialista e nihilista de existência. Ou seja, ele é pessimista, para ele não existe, nessa visão, para ele não, né? Para esse eu lírico dele, materialista e nihilista, não existe saída para o ser humano, é só o nada que o espera, é uma angústia existencial que não vale, vive por viver. A obra dele, embora tenha sido marcada pela supremacia da ciência, num contexto em que não há Deus nem esperança, onde há apenas um homem cuja matéria de carne, sangue, instinto e células, tudo que fatalmente vai arrastar esse homem para a podridão e para a decomposição, para o mal e para o nada, embora, ou seja, apesar dessa supremacia da ciência, há o caráter bastante voltado
para o espiritualismo, porque existe algo que dentro dele o faz preocupar e o faz sentir a mesma dor que os simbolistas que os simbolistas sentiam, que seria a dor do ser, a dor de ser humano, de ser um ser humano, essa dor existencial, essa dor que é marcada por anseios, angústias. Esse pessimismo ele recebeu provavelmente do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Então ele tinha essa visão pessimista e que via essa vida de pura matéria, mas algo dentro dele também o incomodava. Então, em síntese, para vocês guardarem para o vestibular ou para a vida mesmo, até para nos entender hoje, porque é bem legal a gente ler uma poesia com essa vista de hoje, porque o que mudou o homem de ontem para o homem de hoje em relação ao sentimento? Não mudou nada, a gente enxerga praticamente as mesmas coisas, parece que tudo vai se repetindo, apesar dos avanços tecnológicos, científicos, avanços nas comunicações. Parece que ainda tem algo que deixa a desejar nessa angústia existencial. Então, em síntese, a sua obra é caracterizada pela união de duas concepções de mundo, bem distintas uma da outra. De um lado, a objetividade da ciência. A objetividade da ciência prova que pedra é pedra. Então é isso, é uma linguagem fria. Por outro lado, a subjetividade do sentimento, essa subjetividade da própria essência, desse próprio eu, que vive tentando descobrir o sentido da existência humana. Então, se por um lado eu tenho a objetividade da ciência e do átomo, algo que a ciência vem provando, por outro lado, eu tenho a subjetividade dessa angústia que toma todo o meu ser e que me deixa aí pisando aí nas nuvens, né? Não fica muito claro em que terreno eu piso. Então, em toda a sua poesia vai haver os aspectos pré-modernistas, mas também aspectos parnasianos, simbolistas, românticos. Na poesia toda nós vamos ver isso e essa antecipação do modernismo. Esses termos científicos da medicina e da biologia são muito utilizados por ele, lembrando aí as tendências do naturalismo. Lembra lá do Cortiço, do Aloysio de Azevedo, com a teoria do determinismo, o mais forte vence o mais fraco, a lei do mais forte é que manda. Então é sempre quem é que vai se manter como espécie? O mais forte. E a sua poesia ainda apresenta essa obsessão pela morte, nas formas mais degradadas que ela pode apresentar, nessa podridão da carne, nesse cadáver, nesse corpo decomposto, e que os vermes vão se fartar ali daquela carne podre. E uma obra que, apesar de dominada pelo niilismo, ele vai questionar essa falta de sentido da existência e verte um nojo amargo e desesperado pelo fim inglório que a natureza nos condena. Então, a angústia diante da morte vai se transformar numa espécie de metafísica do horror. O homem não passa de matéria que acaba. Ora, se ele é tão materialista assim, por que transformar nessa metafísica do horror? Acabou, pronto, né? Mas tem algo dentro dele que o instiga bastante e que o faz questionar. Eu trouxe aqui para vocês duas poesias. Eu trouxe essa chamada Versos Íntimos e essa do lado direito, essa laranja, chamada Vandalismo. Versos íntimos é a primeira impressão, né? Versos íntimos, dá a impressão que vai falar de uma poesia melosa, bem romântica, que vai falar de amor, de dor, do sentimento amoroso, aquela coisa que nós conhecemos. Mas ele não vai, esse íntimo não se trata desse amor. Pelo contrário, é íntimo porque talvez ele tenha um amigo íntimo e ele vai falar com esse amigo íntimo. De repente, esse amigo íntimo é até a própria essência do seu eu lírico, tá?
é o próprio eu, ele chamando a atenção dele. Então ele vai falar com esse outro interlocutor. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então vocês vejam que é algo diferente daquilo que até então nós conhecemos nas poesias anteriores. É uma poesia fria, dura, é uma poesia que vira pelo avesso o ser humano e uma poesia que traz uma linguagem, além da linguagem do cotidiano, que depois vai se firmar lá no modernismo, traz a palavra escarro. É como se ele estivesse dando um conselho para um amigo, para esse amigo não se iluda, tudo que existe aqui na Terra é nada, você vai acabar, seu corpo vai apodrecer, e se for jogado por aí, se não for enterrado no cemitério, para que os vermes corroam, se fartem dessa mesa, né, que é o teu corpo, ou se for jogado por aí, vem os urubus e comem. Então, a gente vê aí uma crítica ao vocabulário rebuscado do parnasianismo e também ao romantismo exacerbado, que rompeu com esta visão romântica. Essa dualidade do ser humano, que ele vai trabalhar o bem e o mal, ele é como se ele estivesse dando como um conselho para alguém que ainda tem o bem dentro dele, e ele fala, peraí, é o mal é o mal que vai prevalecer. Enfoque naturalista, né? Fera entre as feras. Então veja, acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Ou seja, não acredita em ninguém. O mundo é pura ingratidão, é pura traição, é tudo mentira. Então a gente vê aí a marca do determinismo nessa seleção natural, lá do naturalismo. Nós temos um enfoque parnasiano extremamente marcado aí nesse soneto de 14 versos, as duas primeiras estrofes com 4 versos cada uma, as duas últimas com 3 versos, todas metrificadas em 10 sílabas poéticas, com rimas muito bem formadas, A, B, B-A, B-A-A, B, C-C-D, E-E-D. Essa carga pessimista é uma carga pessimista, como aquilo que eu já disse anteriormente, sem fugir dos valores simbolistas, sem fugir daquele lado espiritual. Eu sou materialista, mas tem algo dentro de mim que faz eu questionar algumas coisas da minha existência. E a minha existência provavelmente não acaba com a morte. É algo mais ou menos assim, bem dúbio, bem ambíguo, que é bem isso que nós somos. É bem isso que nós somos. Toda essa ambiguidade, até por causa do bem e do mal que há em nós. Nós vemos aí uma poesia antilírica, por causa desse vocabulário que eu já disse lá atrás, né? Vocabulário antilírico, essa antipoesia, palavras pesadas, palavras frias, que não eram muito comuns na poesia da época, mas que depois vai se fortalecer lá com os modernistas. O plano da linguagem também, como nós já vimos, é considerado baixo, tem aí a palavra escarro, miserável, lama. E não é que isso não tenha dito também por outros poetas lá atrás, tá, gente? Porque ser humano é sempre ser humano. Mas é que a poesia toda dele é marcada, muito mais marcada, é o que prevalece. E o tom coloquial. Tem até uma poesia, acho que é do Oswald de Andrade, Acende um Cigarro, é uma poesia, chama Pronominais, do Oswald de Andrade, lá do modernismo. Mas olha aí, toma o fósforo, acende o cigarro, como quem ele estivesse falando ali, trazendo para o dia a dia.
É bem interessante que o João Cabral de Melo Neto, ele vai resgatar isso depois de 20 anos. Ele também vai falar desse corpo putrefato, desse corpo que apodrece, dessa ilusão desse corpo, dessa, sabe, essa valorização desse corpo, quando esse corpo não é nada, ele vai apodrecer. Depois nós temos aqui, de um lado, uma poesia do Aldir Blanc, ele morreu agora esses dias, me parece que foi até com coronavírus, tá, gente? E do João Bosco. É uma poesia bem atual, contemporânea, é uma música. Ele fez uma paródia praticamente igualzinha o vandalismo do Augusto dos Anjos. Nós temos aí um soneto de 4 estrofes, metrificadas e também rimadas. Mas eu vou ler aqui o vandalismo do Augusto dos Anjos, lá de 1900 e pouco, início do século XX, e agora o Dir Blanc, lá no final do século XX, provavelmente, desculpa, mas eu não olhei a data, tá, desse disco. O disco parece que tem esse nome também, vandalismo, mas que dizem a mesma coisa. Então, vandalismo, Augusto dos Anjos, foi escrito em 1904. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templaros medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Então veja que no final aí, apesar dessa linguagem até romântica, né? Meu coração tem catedrais imensas. Mas para lá no final, ele vai falar que no desespero, nesse templo, nesses gládios, nesse templo que ele estava, o que ele fez? Ele entrou no desespero dos iconoclastas e quebra a imagem dos seus próprios sonhos. Ou seja, é o nada. A vida, para ele, para esse eu lírico, eu sempre falo ele, gente, mas é o eu lírico, tá? É nada. E do lado de cá, do lado esquerdo, nós temos vandalismo, que é uma paródia, imitou em tudo. Enquanto Augusto dos Anjos diz que meu coração tem catedrais imensas, o Aldir Blanc, João Bosco, diz: meu coração tem botequins imundos, antros de ronda, 21, porrinha, onde trêmulas mãos de vagabundo batucam samba enredo na caixinha, perdigoto, cascata, tosse, escarro, um choro soluçante que não para, piada suja, bufetão na cara e essa vontade de soltar um barro. Como os pobres otários da central, já vomitei sem lenço e sorrisal, o PF de rabada com agrião. Mais amarelo do que arroz de forno, voltei pro lar e, em plena dor de corno, quebrei o vídeo da televisão. Então, vocês vejam aí o que é uma paródia. É uma imitação de um texto, é uma imitação muito clara, e é muito evidente essa imitação, mas, olha, enquanto o outro quebra a imagem dos próprios sonhos, ele quebra o vídeo da televisão. É meio que paródia, meio sempre que em tom de brincadeira, mas nesse tom de brincadeira, Aldir Blanc e João Bosco também cantou esse lado diferente da vida, esse lado que não é o lindo, o da beleza. Mas olha, vê se é coisa de se falar. Como os pobres otários da central é a linha de ferro, né? A central lá do Brasil. Já vomitei sem lenço e sem sonrisal. Quer dizer, ele estava sem lenço e nem precisou tomar sonrisal para vomitar. Ele vomitou o quê? O prato feito de rabada com agrião.
e mais amarelo do que arroz de forno, que todo mundo sabe que o arroz de forno vai com muitas açafrão e muitos temperos, ele voltou para o lar. Então era um boêmio, né, que estava aí zanzando pelos botequins, pelos antros dessa ronda da cidade, jogando 21 e porrinha e batendo, fazendo batucada na caixinha, um samba enredo, com piada suja, bofetão na cara, porque ele estava aí na periferia, né? É um poema contemporâneo, mas baseado em Augusto dos Anjos. Eu conheço pessoas que são amantes de Augusto dos Anjos, que se vê na poesia de Augusto dos Anjos. Eu, sinceramente, eu me vejo muito, eu entendo muito a poesia, e porque eu me vejo também. Eu acredito na ciência, mas não só na ciência. Eu acho que hoje não dá mais para você ficar de ou isto ou aquilo. Não é como aquela poesia da Cecília Meirelles, né? Ou escolho isto ou escolho aquilo. Não. Eu tenho que escolher, de repente, as duas coisas. A importância da ciência e, ao mesmo tempo, também a importância da espiritualidade. Até porque nós sabemos que essa vida é muito mais do que essa carne, esse sangue e todas essas células de que somos compostos e que vão apodrecer um dia. Pessoal, paz e bem a todos. Eu vou deixar aqui um vocabulário para vocês verem, para vocês lerem. Esse vocabulário é um vocabulário bastante aprimorado, né? Aprimorado, trabalhado, porque ele precisa trabalhar com as rimas e também precisa trabalhar com a métrica. E eu acho bem bacana enriquecer o nosso vocabulário, porque essas palavras estão por aí. Prisca, nume, ogiva, fúlgida, colunata, verter, lustral, florão, templário, gládio, brandir, asta, iconoclastra. Então, nós vamos vendo que todas essas palavras são necessárias ainda hoje, tá, gente? Porque a gente fala assim, para que essas palavras antigas, professora? Pessoal, é que nosso vocabulário já é tão pobre, são tantos sentimentos, tantos anseios, tantas dores que nós precisamos expressar, mas nós não temos as palavras com a justeza de que nós precisamos para expressar esses sentimentos. Então, quanto mais palavras nós conhecermos com seu significado dentro de um contexto, mais nós vamos entender a vida. Aí a gente entende o poema, mas não é só para entender o poema, é para entender aquilo que vai no coração. Até a próxima aula. Beijos. Eu queria fazer uma aula mais curta, mas está difícil, gente. Abraços.